Pessoal, vamos falar agora de educação, porque especialistas em políticas educacionais falam sobre a reforma do ensino médio. É a APUESP no Piracicaba agora, vamos ver. A reforma do ensino médio de âmbito nacional vem prejudicando a formação dos jovens, segundo Fernando Cássio, especialista em políticas educacionais. A gente retrocede um pouquinho, né? Começa a lembrar onde é que nós estávamos, né, Guelda? Em 2016, né? Nós estávamos lá denunciando, né, a medida provisória 746, que é um instrumento jurídico-político absurdo, inaceitável de ser utilizado para aprovar uma reforma de currículo desta monta e desta profundidade, né? E nós dizíamos o seguinte: olha, o novo ensino médio, a reforma do ensino médio, ela vai aprofundar a desigualdade no Brasil, né? Não tem como uma reforma dessa, com esse desenho, né, ela não aprofundar a desigualdade, não piorar o quadro de desigualdade educacional que nós temos no país. Era o que a gente dizia, né? E naquela ocasião, quer dizer, toda essa discussão, né, da denúncia da medida provisória 746 era tratado como se fosse uma espécie de um fla-flu, né, derivado do impeachment, do golpe. Se a gente usa a palavra impeachment, se usa a palavra golpe, né, como se fosse aquilo. Bem, passaram-se 5 anos, né, nós estamos aqui em 2022 e agora nós temos um monte de dados, né, que comprovam o que nós dizíamos lá atrás, né? Então agora, nós não estamos mais na fase da denúncia, né? Nós não estamos mais na fase de dizer, olha, isso daqui vai piorar a desigualdade educacional do país, isso daqui é um crime, isso daqui é uma tragédia social, né? Isso daqui é para formar mão de obra barata, como disse a Guelda. Porque, de fato, hoje, né, e aí quem está aqui nos assistindo, nos diferentes estados do país, nas diferentes regiões do país, pode testemunhar, pode atestar, né, nas suas redes estaduais respectivas, né, vendo a implementação dessa política agora, vendo isso acontecer. APUESP no programa Piracicaba agora. Estímulo é tudo, não é verdade? A gente se sente estimulado, a gente vai lá e faz, pratica o esporte, corre. E a leitura é a mesma coisa. A leitura tem que ser estimulada. Você lê com frequência ou não? Eu leio só as mensagens do WhatsApp. Não, tem que ler um bom livro, ou ler uma revista. Praticar a leitura faz bem aos olhos, à mente e ao coração. Vai lá. Monteiro Lobato é conhecido como pai da literatura infantil no Brasil. Sua obra mais famosa é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, com personagens que encantam crianças e adultos. Ler é mergulhar no universo da imaginação. É por meio da leitura que adquirimos conhecimento e uma nova visão de mundo. Mas como incentivar a leitura nas escolas? Nós conversamos com a escritora Penélope Martins e ela vai responder essa e outras perguntas. Confira o nosso bate-papo. Um caminho para uma atitude leitora, né? Mais do que um hábito, que a gente pode ter hábito de lavar a mão, né? Mas para ler um livro a gente precisa de mais energia. Depende bastante deles também, porque a maioria das pessoas vão ter contato efetivamente com uma bibliografia na escola. Então, se existe um acervo na escola, se existe projeto pedagógico a partir de texto literário, não tem como, né, a gente imaginar que isso vai acontecer na vida das pessoas de forma geral fora dali. Então, assim, a escola ela reúne condições para que o contato com a literatura aconteça. O que a gente precisa de um professor e de uma professora para falar de leitura? A gente precisa que eles sejam leitores, né? Eles precisam se alimentar de literatura para fazer com que crianças, jovens, adultos, né, leiam também. E essa questão da literatura ser uma obrigatoriedade na escola também tem que ser compreendida de uma outra maneira. A gente precisa de referências. Eu não vou ler só o que eu quero na escola. Eu leio, às vezes, coisas que vão me formar,
que vão formar a minha identidade cultural, que vão me ajudar a pensar o país que eu vivo, né? As singularidades, a pluralidade do país. Então, eu preciso ter uma referência no Machado, como brasileiro, como brasileira. Eu preciso ter uma referência na Clarice, no Lima Barreto. Eu preciso ter essas referências para construir a minha identidade cultural. Agora, o prazer está nisso. O prazer está em vencer a dificuldade do texto, em discutir com os outros leitores. Por isso que é tão importante também que a mediação ela seja um lugar de conversa. Sabe? Para além daquelas coisas mais tradicionais de vamos fazer fichinha do livro. Não, vamos sentar todo mundo e vamos conversar sobre o que a gente leu. Né? Agora, essa coisa do obrigatório, a gente não pode também... Não é que criticar, mas a gente não pode demonizar de repente, um educador querer formar ali um conjunto de referências para os estudantes que vão, que vai dar substância para que eles tenham identidade, que eles tenham autonomia crítica. E antes de encerrarmos essa reportagem, a Penélope lê um trechinho de seu livro Minha Vida Não é Cor-de-Rosa. Eu gosto de pensar em coisas pequenas por sua grande importância. Tira de sandália, caixinha de botões, lixa de unha, apontador no estojo, pedaço de fita adesiva. Alguns objetos são tão irrelevantes quanto preciosos. Ficam esquecidos ali até o momento em que são requisitados para salvar a gente de uma catástrofe. Com o amor também é assim. As coisas pequenas parecem sem importância, quando na verdade são tudo o que importa. Leia para as crianças, pratique a leitura que é muito bom.